direito na Idade Média e o direito canônico. Você já se perguntou como funcionava a justiça na Idade Média? Não estamos falando de tribunais modernos, advogados com ternos bem cortados, ou juízes com martelos. Estamos falando de um tempo em que a justiça era, literalmente, uma questão de fé e muitas vezes de sobrevivência. Imagine viver em uma vila medieval. Você é acusado de roubar uma galinha, não há câmeras, não há testemunhas confiáveis, e o senhor feudal está mais preocupado com suas terras do que com a verdade. Então, como provar sua inocência? Bem-vindo ao mundo dos juízos de Deus. Hoje, no ponto de interrogação, vamos explorar um dos capítulos mais curiosos, sombrios e fascinantes da história do direito, o direito canônico e os métodos medievais de julgamento. Prepare-se para descobrir como a fé, o medo e o poder moldaram a justiça por séculos, e como algumas dessas ideias ainda ecoam nos dias de hoje. O que era o direito canônico? O direito canônico era o sistema jurídico da Igreja Católica. Ele surgiu para regular a vida religiosa, mas rapidamente ultrapassou os muros dos mosteiros e passou a influenciar a sociedade como um todo. Na Idade Média, a Igreja era a instituição mais poderosa da Europa. Reis se curvavam diante do Papa, e decisões políticas eram tomadas com base em interpretações bíblicas. O direito canônico tratava de tudo: casamento, divórcio, herança, moralidade, comportamento público, e até disputas civis. Mas o mais intrigante não é o conteúdo das leis, é como elas eram aplicadas. O ius Deias, justiça ou superstição. Os juízos de Deus eram práticas jurídicas baseadas na crença de que Deus interviria diretamente para revelar a verdade. Se você fosse acusado de um crime, poderia ser submetido a uma dessas provas, prova do fogo. O acusado deveria carregar um ferro em brasa por uma distância determinada. Depois, sua mão era enfaixada por 3 dias. Se, ao retirar as bandagens, a ferida estivesse cicatrizando bem, era sinal de inocência. Se estivesse infeccionada, culpa, prova da água. O acusado era amarrado e jogado em um rio. Se afundas, era considerado inocente, pois a água, símbolo de pureza, o aceitava. Se flutuasse, era culpado. Sim, a lógica era inversa ao que você esperaria. E não havia preocupação com segurança ou sobrevivência. Duelo judicial. 2 oponentes se enfrentavam em combate, acreditando que Deus concederia a vitória ao inocente. Justiça pelas mãos da espada. Esses duelos eram permitidos em várias regiões da Europa, e não eram apenas entre guerreiros, menos até camponeses podiam lutar por sua honra, a fé como fundamento jurídico. Essas práticas podem parecer absurdas hoje, mas na época faziam sentido dentro da lógica religiosa. A justiça não era vista como um processo racional, mas como uma manifestação divina. A ideia era simples: Deus não permitiria que um inocente fosse punido injustamente. Portanto, se você sobrevivesse à prova, era porque ele interveio a seu favor. Mas claro, isso ignorava completamente fatores como saúde, força física, resistência à dor, ou até manipulação dos resultados. E mais, muitas vezes, o julgamento não dependia apenas da prova, mas da interpretação dos clérigos que podiam ser influenciados por interesses políticos ou econômicos. A influência duradoura do direito canônico. Apesar dos métodos questionáveis, o direito canônico teve um papel fundamental na formação dos sistemas jurídicos modernos. Ele foi responsável por criar tribunais e procedimentos formais de julgamento, estabelecer registros escritos de decisões jurídicas, introduzir conceitos como presunção de inocência e direito à defesa, ainda que de forma limitada, influenciar o direito civil em países como França, Itália, Espanha e Portugal. Na verdade, muitos dos princípios que usamos hoje, como a ideia de que todos devem ser julgados segundo a lei, têm raízes no direito canônico. Curiosidades que você talvez não saiba. O direito canônico foi o primeiro sistema jurídico europeu a exigir formação jurídica especializada. Os clérigos que atuavam como juízes estudavam em universidades como Bolonha, que se tornou um centro de ensino jurídico. A Igreja mantinha prisões próprias, separadas das prisões civis. E os crimes contra a fé menos como heresia. Menos eram julgados com severidade extrema. O famoso Tribunal da Inquisição surgiu como uma forma de aplicar o direito canônico contra os que ameaçavam a doutrina oficial. E sim, os julgamentos podiam incluir tortura, como meio de obter confissões. O casamento, por exemplo, era considerado um sacramento irrevogável. O direito canônico regulava desde o consentimento até a consumação, e anulava casamentos que não cumprissem certos critérios, justiça ou controle. É impossível falar do direito canônico sem refletir sobre seu papel como instrumento de controle social. Ao unir fé e lei, a Igreja não apenas guiava o comportamento das pessoas, ela decidia o que era certo ou errado,
punível ou perdoável. A justiça medieval não buscava apenas resolver conflitos. Ela buscava manter a ordem divina. E isso significava que muitas vezes a verdade era menos importante do que a obediência. O que aprendemos com isso? Estudar o direito na Idade Média é como olhar para um espelho distorcido. Vemos práticas que hoje nos parecem bárbaras, mas que revelam muito sobre como a humanidade já pensou sobre justiça, poder e moralidade. E mais, percebemos que o direito não é apenas um conjunto de regras, é um reflexo da cultura, da religião e das crenças de cada época. E agora, é com você. Curioso, não é? Se você gostou desse mergulho na história do direito, deixe seu like, se inscreva no canal O Ponto de Interrogação e compartilhe com quem ama história, mistério e reflexões profundas. E claro, menos comente aqui embaixo. Que outro tema curioso você quer ver por aqui? Já tinha ouvido falar dos juízos de Deus? Acha que ainda há traços dessas ideias na justiça atual? Sua sugestão pode virar o próximo vídeo? Até lá. Continue questionando tudo, porque aqui, cada ponto final é só o começo de uma nova interrogação.